Olá a todos e a todas, bem-vindos. Meu nome é Matheus e eu falo pelo canal Macetado. O intuito desse canal é mostrar os macetes e os trocadilhos que podem te ajudar numa aprovação, de vestibular, seja de vestibular como de concurso público. Então, o intuito desse canal não se restringir a apenas uma matéria ou alguma temática, e sim de uma forma geral os macetes que eu utilizo para ajudar vocês a ter o seu sonho mais fácil. Muitas pessoas, alguns macetes são muito emblemáticos, né, como aqueles macetes de física na época de escola, como aquele do sorvetão. Muitas coisas ajudam e o intuito é deixar mais fácil para você estudar. Nesse vídeo vocês vão ver os macetes de direito constitucional, uma parte de princípios fundamentais, que estão previstos no artigo 1º ao 4º da Constituição Federal. Lembrando que os macetes eles não substituem jamais uma aula, é apenas uma forma de fixar o conteúdo e fica mais fácil porque é tanta informação que a gente tem que decorar que é complicado mesmo. E aí, o intuito desse canal é para simplificar o estudo. Então vamos partir com tudo para ficar mais fácil de entender. Então, no artigo 1º fala-se assim: a República Federativa do Brasil apresenta como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Esse macete mnemônico, né, como se quando coloca as letras, substitui letras por palavras e assim por diante, esse mnemônico muitas pessoas já conhecem, que é o Socidivaplu, ou Socidivalplu, que é as duas primeiras letras dessas palavras aqui, so de soberania, si de cidadania, de dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. Por que isso é importante? Porque podem perguntar assim: a independência nacional é um fundamento da República Federativa do Brasil? Aí você já associa fundamentos como Socidivaplu, não tem in, então não é independência nacional, é outra coisa, que a gente vai ver depois, que é um princípio que rege as relações internacionais. Então vamos ver o próximo. Continuando como República Federativa do Brasil, a República Federativa do Brasil é o nome do Brasil, é como se estivesse na identidade. Então a gente tem que saber isso até como qualquer cidadão, qualquer pessoa desse país. Nós temos que saber o nome do nosso país que a gente vive. E o nome do nosso país se chama República Federativa do Brasil. Aqui é para quem confunde bastante a forma de Estado como forma de governo. As pessoas muitas vezes confundem a federação como forma de governo e a república como forma de Estado. Então, para ficar mais claro, é só você pegar forma de Estado, F é federação. Se a federação é a forma de Estado, então a república só pode ser a forma de governo. Então, federativa de federação, forma de Estado, e a república, forma de governo, para você nunca mais esquecer. E temos o sistema de governo, que é o presidencialista, né? Que aí é só você pegar o si de sistema, si de presidencialista. Então, para ficar mais claro a mente. Continuando nessa temática, falando sobre república, essas questões assim, como é que a gente vai decorar as características da república? Simples, é só usar uma frase que é assim: ele tem responsabilidade? Sim. Você sabe que a república tem, o chefe de governo ele tem responsabilidade política, não é ao contrário da monarquia, que o rei ele não apresenta, ele é considerado uma característica da monarquia, a irresponsabilidade política. Você sabe que a política, ou a república, ela tem responsabilidade política. Então, ele tem responsabilidade, sim. Ele de chefe do governo, no caso, ele de eletividade, tem de temporalidade, responsabilidade política. Responsabilidade política. Então, sim. Isso aqui é um macetezinho, um trocadilho, que é o seguinte. Quando se fala assim, no parágrafo único do artigo 1º diz assim: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. A forma direta do que o povo exerce é o plebiscito, referendo e a iniciativa popular. Aqui só tem o plebiscito e referendo porque
eu vou botar um macetezinho, porque muita gente confunde o plebiscito com o referendo. Só você lembrar é o seguinte: plebiscito é o convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo. E o referendo é o contrário, é quando ele é convocado com posterioridade ao ato legislativo. Só você lembrar do seguinte: plebiscito, plebiscito. Pré vem de antes, né? Então vamos pensar: pré-universitário, pré-universitário, antes da universidade. Então pré vem de antes, né? Esse prefixo. Então plebiscito, plebiscito vem antes, então convocado com anterioridade a um ato administrativo. Isso é você nunca mais errar essa questão. Os objetivos da Constituição da República Federativa do Brasil diz assim: construir uma sociedade justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, enfim. Um mnemônio que muitas pessoas utilizam, e eu até hoje utilizo, que é o CONGAPROER. CONGAPROR, no caso. Que é o CON de construir uma sociedade, de garantir o desenvolvimento nacional, de promover o bem de todos, blá blá blá, erradicar a pobreza e marginação, e R de reduzir. Pode ser também como com garra, R pouco, né? Com garra você vai errar poucas ou nenhuma questão. Só lembrar assim também. Com garra, de construir, gar de garantir. Aí só você inverter a frase aqui, R de erradicar, re de reduzir as desigualdades e pô. Aí você vê com garra, R pouco, aí fica mais fácil falar com garra, R pouco, né? E no último artigo dos princípios fundamentais é o artigo 4º, que trata sobre as relações internacionais do Brasil, né? E quando se diz assim, no parágrafo único, fala-se assim: a República Federativa do Brasil, ela buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Então, um macete para você decorar é: a República buscará a pesca com o latino. Olha que doideira. Então, a política econômica, social, cultural e América com o latino. Se você também for lembrar daquela música que ele tem famosa, que é a Festa, né? Pesca com latino, festa. Pesca, festa. Umas palavras são bem semelhantes, né? E aí essa base bem idiota, né? Do latino conseguir uma vara de pescar, mas muito idiota, mas eu espero que com isso ajude vocês a decorarem o que o Brasil busca com os povos da América Latina. Né? E uma jurisprudência para finalizar, que é o seguinte: depois daqueles escândalos, daquelas situações que fizeram com o Sérgio Cabral e outros casos assim, não que o Sérgio Cabral mereça coisas boas, ainda mais que eu sou do Rio de Janeiro, que uso indiscriminado de algemas. Os policiais estavam colocando, eu acho que foi o caso do Sérgio Cabral, que ele estava com as algemas dos pés nas mãos, né? E por causa desse detalhe foi levado ao Supremo Tribunal Federal, e com base no fundamento da dignidade da pessoa humana, do dignidade da pessoa humana, por causa desse fundamento, praticamente, deve ter outros também, mas o principal foi a dignidade da pessoa humana, foi estabelecido que só é utilizado o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia. Então, perigo, resistência e fuga, né? PRF, né? PRF. Só você lembrar de um agente da Polícia Federal com uso de algemas, né? Só você lembrar disso. Para você lembrar que só pode se utilizar algemas em PRF, um perigo, resistência e fuga. Então era isso que eu tinha que mostrar, e fiquem com Deus e até a próxima.